Amém, pode sentar, Zion. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez sim, seja muito bem-vinda, viu? Você está em casa, seja bem-vindo também. E lá atrás, sejam bem-vindos, vocês estão em família. E quem está visitando mais de uma vez aqui? Aí tem uma galera aí. Deus abençoe. Pessoal, para quem não me conhece, sou o pastor Marcelo. Essa voz não é minha. Quero que vocês tenham uma chance. Onde eu estava que eu perdi minha voz? É isso aí, Dunamiscon. Quem estava no Dunamiscon aqui? Tinha alguém que estava lá? Ah lá. Porque o resto ficou lá, estirado. Mas, para mim é um privilégio estar aqui com vocês, de verdade. Então eu cheguei agora há pouco, 9h30, e volto a 1h da tarde. Para lá eu já saio 1h da tarde aqui. Então a gente não pode atrasar o culto. O Espírito Santo já estragou a setlist da banda, vocês perceberam? Glória a Deus, né? Tomara que estrague a palavra do pregador também. Glória a Deus. E é verdade, eu estou muito feliz. A gente teve uma experiência incrível mesmo, de 2 dias, né? Talvez mais para quem estava preparando, que a gente teve jejum, teve muito tempo de oração, intercessão, e foi muito especial esse Dunamiscon. Foram perto de 18.000 pessoas. Ainda não está totalmente computado, pode ser que tenha passado de 18.000 pessoas. E 18.000 pessoas é muita gente, vocês não têm ideia. E depois a gente teve no final o Fire Tunnel, o nosso túnel de fogo. E no túnel de fogo, eu não sei se você não participou ainda, tudo acontece. Então tinha gente que recebeu tanto, que parecia que estava realmente tomado assim. Ficou ali mais de 1 hora deitado, recebendo mais do Espírito Santo e muitas curas. Pessoas com membro quebrado, e aí tirou o gesso na hora, gente com muleta, cadeira de roda, muitas coisas aconteceram. A notícia boa é que não terminou. Os milagres ainda estão acontecendo, porque o nosso Deus vive. Jesus venceu e Ele vive. E Ele lá naquele madeiro levou toda a enfermidade. Amém? E eu ouvi vocês intercedendo agora há pouco por cidades. Mas eu queria orar agora se há alguém aqui com alguma enfermidade. Se você tem alguma enfermidade, se você busca cura, eu quero te convidar para, junto com toda a igreja, para a gente ficar de pé mais um pouquinho. Vai lá, quem não está doente também fica de pé, porque você vai orar. Sabe o que eu queria promover aqui? Acho que a gente se envolveu tanto na adoração, mas nós precisamos agora interceder mais e orar mais. Faz sentido? Um povo de Deus é um povo que ora. Então eu quero, sem indução, sem a gente ir pela emoção, a gente começa a interceder. E eu sei que você conhece alguém que necessita de cura. Você conhece alguém? Amém. Então você vai começar a falar o nome dessa pessoa e declarar cura sobre a vida dela. Vou te falar como você vai falar. Você vai agradecer a Deus por essa pessoa. Amém? Primeira etapa, obrigado pela vida dessa pessoa, obrigado por eu conhecer essa pessoa. E agora, Senhor, aí você começa a declarar promessas que o Espírito Santo vai começar a colocar no teu coração sobre essa pessoa. Faz sentido? E aí você vai declarar cura, porque legalmente essas pessoas já estão curadas, porque Jesus pagou por toda essa enfermidade. Amém? E aí você vai começar daqui a pouco a olhar no celular, disfarçadamente sem eu ver, tá? Para ver se você está recebendo mensagens de gente curada. Por quê? Há uns dias atrás, na verdade 1 mês atrás exatamente, Deus me deu uma palavra aqui. Eu falei assim: estou vendo pessoas que não podem ter filhos, que têm dificuldades para engravidar, recebendo agora cura, e em menos de 1 mês nós teremos notícias que essas pessoas estão grávidas. E um casal estava ali no fundo, e eles começaram a chorar muito, eles não têm filhos, e as pessoas começaram: nossa, você está orando para receber filho? Ele falou: não, no nosso coração veio o nome do irmão e do cunhado, da cunhada, e a gente começou a interceder os dois por eles sem combinar. O que eu quero dizer com isso? Existe uma janela de mover de Deus. Então às vezes a gente recebe uma direção: fica em pé, senta, ora. Não é só para entreter você,
e nem para te deixar mais cansado, amém? É porque Deus está fazendo algo, e eu sei que o Senhor está curando agora, porque eu cheguei aqui com uma dor, e eu já fui curado dessa dor, achei estranho, falei assim, cadê essa dor? Então tem cura aqui. E esse casal agora me procurou no domingo passado, falou, pastor, você falou que em menos de um mês haveria gravidez impossíveis, e esse casal está grávido, e ninguém consegue explicar. Amém, Zaya? Agora tem alguém aqui que quer receber oração por alguma enfermidade? Levante sua mão. Tem gente lá atrás, tem gente aqui, ministradores, aqui tem 2 pessoas, nós vamos começar agora, amém? Você vai falar, pergunta o nome dessa pessoa, pergunta se ela pode dizer o que é, e nós vamos ver curas acontecendo agora. Eu quero te dizer uma coisa importante, você que está duvidando, tem gente, sabe quando você ouve ruídos assim, estou ouvindo ruídos, tipo assim, mas será que Deus cura ainda? Quero te garantir que eu estou vendo curas todos os dias, curas impossíveis, e eu tive uma aula com o Dr. Kinner essa semana, que ele escreveu um livro com testemunho de médicos, atestando curas impossíveis, mais de 140 curas com os laudos médicos e com a palavra dos médicos. Você está pronto, Zaya? Você está pronto? Já está na sua cabeça o nome das pessoas que você vai liberar a cura? Então, 1, 2, 3 e vai lá, forte. Começa a declarar com força, com convicção. Senhor, nós cremos na Tua cura, e eu te peço agora um grande mover de cura nesse lugar, como eu vi nesses 2 dias no Dunamis Com, mas como eu tenho visto na nossa casa, essa igreja, na nossa cidade, e entre tantos outros irmãos, o Senhor curando. Então eu libero agora, Senhor, te peço que libere agora uma unção de cura para os meus irmãos, para que eles imponham as mãos e orando, cure os enfermos, porque é isso que o Senhor nos enviou para fazer. Em nome de Jesus nós liberamos cura agora, sejam curados. O Espírito Santo de Deus, o poderoso, aquele que ressuscitou Jesus, tem poder para curar qualquer um de nós. Então eu declaro, vem Espírito Santo, faz a tua obra em nós, em nome de Jesus, amém? Amém, amém. Quem recebeu oração e se sentiu melhor, pelo menos 70%, tem alguém que se sentiu melhor? Dá para atestar aí, o que você está sentindo? Amém? Amém? Quem recebeu oração? Levanta a mão. Esqueceu quem recebeu? Amém? Você está melhor? Está melhor não? Então vamos de novo? Vamos de novo, vai lá. Mais uma vez, Senhor, nós oramos agora para que essa cura seja completa. Move Espírito Santo nesse lugar, faz tua obra completa na vida dos meus irmãos, transforma o corpo deles, como o Senhor tem transformado a mente, como o Senhor transformou o espírito de cada um de nós, em nome de Jesus. Termina, Senhor, tudo aquilo que o Senhor começou, em nome de Jesus, amém? Amém, amém. De novo, como você está? Estou vendo os movimentos ali, gente. Está melhor? (100% ali, ó. Glória a Deus, glória a Deus. Olha lá, mais lá, 100% ali também, ó. Glória a Deus, ali, 100% ali, ó. Glória a Deus. Amém, Senhor. Pode se sentar, Zion, por favor. E se você ainda não recebeu toda a cura, comece a crer, porque o Senhor está te curando. Amém? Glória a Deus. Como eu te falei, gente, é um privilégio estar aqui. Semana passada a gente teve, foi semana passada a gente teve anúncio sobre São Paulo? Foi, né? Tá retrasado. Resolve, gente, o que vocês querem? Bom, a gente teve o anúncio, a gente está indo para São Paulo, e isso traz 2 sentimentos, né? Bem difíceis às vezes de trabalhar com os dois, mas a gente entende que Deus vai fazer coisas grandes com a gente, fora daqui, e vai fazer coisas maiores ainda com vocês aqui. E eu sei
que você precisa estar preparado. Então o que eu fiz? Desde que eu soube que a gente iria, eu tenho trabalhado muito com os líderes e quero trabalhar muito com a igreja sobre fundamentos, sobre armas que vocês usarão na próxima estação. E isso faz muito sentido. Eu preparei uma mensagem que é como habitar na presença de Deus, e eu vou te falar sobre 4 caminhos práticos. Nós sentimos, quem sentiu a presença do Senhor aqui na hora do louvor? Eu também senti muito, mas eu tenho visto muito a igreja sentir. Eu não estou sentindo. Tem gente que inclusive muda de igreja porque não está sentindo, e eu quero trazer mais profundidade sobre isso, porque às vezes nós não precisamos sentir, mas nós precisamos saber que estamos na presença do Senhor. Eu tenho trabalhado com o pastor Elvésio no Cura e Libertação, e tem algo que ele fala assim, logo na abertura, ele fala assim: essa história de céu de bronze não existe, porque isso é uma teologia que foi criada dentro, principalmente desse ambiente de cura e libertação, intercessão, que tem um céu de bronze. Não existe. Aliás, tem um monte de coisa que a gente acredita que não está na Bíblia. De verdade, o véu foi rasgado, o acesso é livre. Então quem impede o acesso sou eu, porque se eu recebi o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo? E ele habita onde? Então eu tenho acesso ao céu. O céu já habita em mim. Aquele que é o Criador de todas as coisas habita em mim, mais do que o céu. Então eu preciso, primeira coisa, desmistificar isso e parar de crer que tudo é um bloqueio espiritual. Não é um bloqueio espiritual. De verdade, é porque muitas vezes eu não estou vivendo com Deus. Eu experimento visitações dele, eu experimento mover de Deus, eu experimento às vezes e vejo milagres, mas no meu dia a dia, na segunda-feira, eu esqueço que eu tenho um compromisso com Deus. E aí o céu está de bronze, mas está de bronze na minha cabeça, porque Deus não puxa um tampão, sabe aqueles tampões assim de galpão, que fechou e está fechado, vocês não entram mais. Isso aconteceu lá com o primeiro Adão, mas veio o último Adão e nos liberou o acesso ao reino. E se você tem Jesus como seu Senhor, se o Espírito Santo habita em você, nada te impede agora de ter acesso ao céu e ao Espírito Santo e a Deus e a Jesus e ao reino de Deus. Então, pensando assim, o que nós devemos fazer? Então eu separei 4 pontos para a gente falar rapidamente hoje. Eu dei uma espremida neles assim, para ser bem objetivo, mas tem um 5º ponto, e eu quero que você fique orando, porque na próxima reunião ou na seguinte nós falaremos sobre esse 5º ponto, porque ele precisa de muito tempo para a gente trabalhar. Então hoje eu quero falar muito sobre essa intimidade com Deus. E eu quero começar te dizendo que Deus não está preso no seu momento, na circunstância que você está vivendo, na sua limitação, na sua dificuldade. Deus não está preso na sua capacidade intelectual, porque muitas vezes eu penso que Deus pode ir até aqui, eu já entendi. Isso é um pouco de arrogância, talvez de orgulho, soberba, que me faz assim, eu já entendi tudo de Deus. Toda vez que eu sento com alguém que já entendeu tudo de Deus, eu já entendi que ele não entendeu, nem sobre ele. Então Deus não está preso na nossa limitação. Ele é eterno. Fala comigo, Ele é eterno. Ele é eterno não quer dizer que Ele vive para sempre só. Quer dizer que Ele não tem começo. Que não tem, Ele é eterno. Quando Deus começou, não começou. Ele é. Então Ele está fora do tempo, da limitação que nós temos de 80, 90, 100 anos de vida. Ele está fora. Então Deus não está sofrendo se você morrer. Deus está preocupado se você vai cumprir o chamado que você tem. É isso que Ele está preocupado. Por isso que Ele deu um ID para nós. Por isso que Ele falou tantas vezes sobre talentos, sobre os recursos, as capacidades que recebemos, se nós estamos multiplicando isso, se nós estamos fazendo uso disso para o reino, ou para mim. Amém? Vamos ensaiar, toda vez que tiver uma coisa assim, você fala amém.
porque senão eu vou achar que você não está concordando. E eu sei que às vezes a gente não está concordando mesmo, isso é uma brincadeira. Por quê? Porque é contra a nossa mente. A Bíblia é contrária ao que eu penso. Então quando alguém vem falando assim, não, não é bem assim, não tem céu de bronze. Não, não é bem assim, você tem acesso toda hora do Espírito Santo. Isso para a gente pode ser um grande desafio. Então, abra sua Bíblia em hoje está difícil, hein? É isso aí, Deuteronômio. Capítulo 4, verso 31. Diz assim, deixa eu abrir. 4:31 de Deuteronômio. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, não os abandonará, nem o destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus antepassados. Uma promessa do Senhor é uma promessa por quanto tempo? Para sempre. Então ele faz um compromisso com o seu povo, que ele não vai destruir, que ele vai ser misericordioso, que ele não vai abandonar e que ele não vai se esquecer da aliança. Posso ter segurança nisso? Posso ter segurança que Deus tem uma aliança comigo e com você? Posso ter segurança que Ele não nos deixa sozinhos, não nos abandona? Posso ter segurança? Então, porque muitas vezes eu me sinto totalmente sozinho, e eu passei isso muitas vezes na minha vida, principalmente quando a vida está muito difícil, seja um caso de saúde, de finanças, de problema relacional, a gente começa a se sentir totalmente sozinho. A gente pensa assim, agora eu vou mudar para São Paulo, vai mudar tudo na minha vida. A gente se sente sozinho. A gente começa a pensar como vai ser aquele trânsito, os desafios que São Paulo tem. Como é que vai ser financeiramente? Como é que vai ser o relacionamento familiar? Como é que eu vou me relacionar com os meus amigos? E a gente começa a esquecer dessas alianças e das palavras do Senhor. E essa palavra dele é eterna. Não há espaço, em nenhum momento há espaço das promessas de Deus na nossa vida. Não há vácuo. Abra sua Bíblia também em Apocalipse. Porque o Senhor está falando, para não haver espaço, nós precisamos ter intimidade. E aqui eu não estou falando encontros, estou falando intimidade. Intimidade daquele nível que você reconhece rapidamente, só pelo olhar, o que a outra pessoa está pensando. Só pelo jeito de se mover, você sabe o que ela está sentindo. É verdade ou não é? Tem casado aí? Sabe o que eu estou falando? Pelo barulho da chave, às vezes você sabe o que seu marido como é que ele está. É ou não é? Então, Deus está falando disso, de uma intimidade tão grande, que nós percebemos se Ele está se movendo para um momento de euforia ou de tranquilidade. Abra sua Bíblia então, Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Qual é a condição que o Senhor nos deu aqui? Quem abrir? A porta. Quem abre a porta? Tem céu de bronze aqui? Não. Quem abre a porta, Zion? Fala, eu abro a porta. Sou eu quem abre a porta, e aí ele vai fazer o quê? Vai sentar para comer. Ele está falando de mesa, ele está falando de tempo de conversa, ele está falando de intimidade, ele está falando de relacionamento, ele está falando de conhecer a ele, e ele a mim. Quem abre a porta sou eu. Então não tem isso, eu estava no culto e não tinti nada hoje. Não vai tintir nada mesmo, abre a porta. Ou eu vi o Ivan aqui num mover aqui, quase que ele pegou você pelo cabelo. Tem um sem cabelo também que ele queria pegar, mas ele está vendo o que está acontecendo, e você também está vendo. O Senhor está falando com você faz tempo, o Espírito Santo está falando com você faz tempo. Eu preciso que você abra a porta, eu preciso comer com você, eu não quero te dar uma palavra. Já viu essas pessoas que têm palavra para todo mundo, mas para a vida própria não tem? Começa na sua vida a palavra do Senhor, começa na sua vida dando direção, através do relacionamento. Amém, Zay? Então o primeiro ponto é, abra o seu coração, cutuque o seu vizinho
Devagar. Fala. Mano, mana, abre o seu coração. Agora vira para a pessoa do outro lado e fala assim: você pode falar tudo hoje. Tudo. Nós aprendemos na Bíblia que precisamos ter com Deus intimidade emocional. Precisamos ter um coração livre, um coração aberto emocionalmente quando eu estou na mesa com Ele. Eu preciso ter coragem de falar as coisas que eu estou pensando para Ele. Às vezes eu vejo as pessoas orando num momento tão difícil: ó Senhor das galáxias, Senhor Deus eterno do sistema solar. E eu fico imaginando Deus olhando assim: sou eu. Sou eu, seu irmão mais velho, sou eu que paguei o preço, sou eu que estou aqui. Fica à vontade. Então, nós precisamos falar o que pensamos. Nós aprendemos que nós não devemos falar o que pensamos para as outras pessoas. Por exemplo, eu estava com os pastores, a gente estava numa sala almoçando, jantando, e aí os filhos estavam ali, as crianças, e o filho de um deles, do Denis, não vou falar, falou assim para um dos pastores: pastor, quanto você pesa? Aí o Denis falou assim: não pergunta para a mulher, porque ele estava perguntando para todo mundo. Tem coisa que a gente não fala, tem coisa que a gente aprendeu que tem que ter cuidado mesmo. Às vezes a gente aprendemos a dar feedback, e a gente dá um bom feedback, mas a gente não prepara a pessoa para receber o feedback, a gente simplesmente dá um feedback. A gente precisa aprender a fazer isso. A gente fala com o líder da gente, às vezes a gente fica receoso de falar tudo. Por exemplo, às vezes o médico precisa falar alguma coisa para a gente, o que ele faz? Te chama, senta você ali na frente, começa a conversar, não é? Como é que está a família? Aí ele te dá uma notícia. Então nós preparamos, mas com Deus não funciona assim. Deus conhece todas as suas necessidades, suas motivações, seus pecados, conhece tudo, e Ele não mudou com você. Tem coisas que, por exemplo, não falamos para as esposas, como é que está o cabelo, a roupa. A gente sempre ouve, né? Como é que está, Marcela, a roupa? Tá boa. Tá boa. Vai por mim, gente. Salmo 13, abre para mim. Salmo 13, verso 1 e 2. Esse é um salmo de Davi, diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma? Tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Olha que papo reto que Davi está tendo com Deus. Até quando, Senhor, eu vou sofrer? Até quando eu vou ficar nessa situação? Aí ele pausa e diz assim: para sempre? Você consegue imaginar um homem virar para Deus e falar assim: Deus, eu vou ficar nessa situação aqui para sempre? É desse jeito aqui que eu vou ficar? Peraí, para sempre? O que faz um homem pecador, humano, chegar nessa situação, nessa condição, inclusive ter esse acesso? Fala comigo: intimidade. Intimidade. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele conhecia o quê? E Deus conhecia o quê de Davi? O coração. Por que nós olhamos sempre o exterior? Nós julgamos os irmãos pelos que eles fazem e o que eles não fazem, sim ou não? E definimos, é só olhar a internet, toda hora a gente está definindo as pessoas. E por que a gente faz assim? Porque a gente não é como Deus, nós olhamos o exterior. Um dia Samuel ia ungir Davi, ele errou 7 vezes ungindo os caras errados. Por que ele fez isso? Porque ele olhava o exterior. Estou falando do profeta Samuel. Então eu preciso ter consciência que Deus não funciona assim. E hoje é um dia de eu aprender que eu preciso ter essa intimidade com Ele e começar a olhar o interior, não o exterior. Não só das pessoas, o meu interior. Olhar como é o coração de Deus, não aquilo que falaram para mim que é Deus, que definiram como Deus a partir de leis ou regras.
E Deus tem leis, amém? E Deus tem regras, amém? Mas Deus é amor. E se Ele é amor, eu preciso conhecer isso. Eu preciso identificar. E Davi fez isso. E ele, depois de ter confrontado Deus, fala: Deus, até quando? E eu não estou falando para você falar de um lugar de soberba. Você precisa ter intimidade para falar isso. Você precisa ter relacionamento para falar isso. Como às vezes você pode falar com seus filhos de uma forma mais rápida, ríspida ou direta. Porque há um risco, há um problema e você quer resolver. E aí seus filhos sabem que você não deixou de amá-los. Quem é pai aqui sabe? É verdade ou não é? E você está tranquilo, não, aguenta aí, porque é a hora de você arrumar as coisas. Então, Davi está falando com Deus, e aí às vezes a gente pode pensar assim: Deus fulminou Davi. Não! Depois do capítulo 13, o que aconteceu? Veio o 14. Depois do 14 veio o quê? Veio o 15. Depois do 15 veio o quê? O 16. Depois do 16, o que vem? Vocês sabiam. Tem gente que não sabe. E vem os 50, e vem os 150. Davi continua se relacionando com Deus cada vez mais intimamente, mais próximo de Deus, mais conhecendo Deus. Então a primeira coisa que eu preciso aprender sobre relacionamento, sobre intimidade, é que eu preciso ser sincero, que as minhas orações não podem partir de um protocolo, de um modelo estrutural que não tem nada a ver comigo e nem com o meu coração. Para falar a verdade, Deus nem está preocupado com o que você precisa, porque Ele já sabe todas as suas necessidades. Então é o momento da oração que Ele mais quer ouvir você, não uma lista de compras, não uma lista de pedidos que seja para o que for, de avanços do rei, não, Ele quer sentar com você, porque assim Ele se revela. E foi o que aconteceu com Moisés no monte. Moisés desceu de lá com quantas coisas escritas do monte? 10 frases, gente. Ele ficou quanto tempo lá? 40 dias. E 10 frases. Então imagina o tanto de coisa que eles conversaram, fora isso. Mas eu estou querendo achar as 10 frases de Deus só, e viver delas. Não, Deus tem muito mais a meu respeito e a seu respeito. Deus quer transformar as coisas. De verdade, eu tenho andado por coisas que eu penso que elas ainda existem na minha vida. Vou explicar isso melhor. Uma pessoa que morreu, ela não deixa de existir, você sabia disso? Ela continua existindo. Ela existe ou não? Existe, ela é espírito, não deixa de existir. Mesmo que seja um ímpio, eternamente ele vai viver no inferno. Eterno, não deixa de existir. De verdade, hein? Nada deixa de existir, vai se transformando as coisas, elas vão mudando. Deus não criou nada para deixar de existir. Para você ter certeza, Ele vai falar assim: que haverá novos céus e nova terra. Ele está falando, vai acontecer um monte de coisa, as coisas vão mudar. Mas tem algo, biblicamente, que Deus deixou claro, que deixa de existir: o seu pecado. O seu pecado deixa de existir. O seu pecado é jogado no mar, a Bíblia diz em Jeremias, o seu pecado é apagado, o seu pecado é esquecido, e eu não posso me relacionar com Deus a partir do meu pecado. E eu não estou dizendo que você não peque, amém? E não estou dizendo muito menos que você pode andar no pecado. Era amém agora. Então é hora de eu entender que mesmo nessa condição eu preciso começar a ser sincero com Deus, porque quanto mais você se aproximar dEle, menos você peca. Não é no seu braço que você para de pecar, é na intimidade com o Espírito Santo. Não é porque você casou que você vai largar a lascívia, não, é na intimidade com o Espírito Santo. Não é porque você ficou rico que agora você não cobiça, não é avarento, é na intimidade com o Espírito Santo. Então as soluções das nossas vidas estão na intimidade com o Espírito Santo, e é a única coisa que Ele vai apagar, é o nosso pecado. Ele apagou quando? Naquela cruz. Isaías 43, 25 diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Por amor a Ele, Ele não lembra dos nossos pecados.
Então eu não posso ter um relacionamento a partir daí, de acusação. Eu não sei se você já fez afirmações graves contra Deus, como Davi fez. Afirmações duras. Deus, está assim a coisa. Porque se eu não fizer, eu não vou ter revelação do que Deus pensa sobre essa situação. Eu não vou ter revelação sobre o que Deus vai fazer com essa situação. Eu quero te motivar, te estimular realmente, a andar num lugar de entrega real do seu coração. Abrir seu coração. Se você não abrir para um lugar de vulnerabilidade, você não vai ter esse acesso. Pode ser que você viva uma mentira para o resto da sua vida. E Deus está dizendo assim: eu quero encontrar na terra os verdadeiros adoradores, que me adoram em quê, igreja? Espírito e verdade. Se eu estou aqui, se eu estou em casa, não importa onde eu estou, adoração é trabalho também. Se eu estou trabalhando, em verdade, verdadeiro, não estou dando conta, não sei fazer. Eu me relaciono com muitas pessoas, porque estou como pastor aqui, e no mercado também, durante muitos anos, me relacionei com muitas pessoas. E muitas pessoas me procuraram pedindo ajuda, como deve procurar você também. E se você buscar na memória, você vai lembrar do que eu estou dizendo. A maioria delas querem me convencer que o que elas estão fazendo está certo. Às vezes elas vêm pedir ajuda, mas elas querem me convencer que elas estão certas, mas não está dando certo. Já passou por isso? Pastor, deixa eu te explicar, eu faço isso, e também isso. Peraí, mas você precisa fazer tudo isso? Por isso, peraí. Vamos pagar as contas, parar e vamos começar a mudar esse rumo? Então muitos querem me convencer. E outros buscam a solução, aprendem e tocam a vida. A gente trata Deus desse jeito. A gente ora, Deus resolve esse problema, que se o Senhor resolver, vai estar resolvido. E termina a oração. E eu esqueço que eu tenho um relacionamento, que Ele está esperando isso. E Ele resolve, gente, e Ele abençoa. De verdade, a chuva cai para todo mundo. Deus tem bênção para todo mundo. E é hora de mudarmos o que tem nos impedido de ter intimidade com Deus. Nós não temos sido sinceros às vezes com os nossos líderes, com os nossos pais, com o cônjuge. E por isso nós temos buscado terapia, e o pastor Theo falou sobre terapia aqui, nós super apoiamos terapia. Mas agora estamos buscando terapia no IA. E eu vi um monte de número, fiquei assustado. Já está em 95 países, as pessoas estão buscando profundamente terapia, sessões de terapia dentro do IA. Posso te falar? Se o psicólogo não pode resolver tudo, o IA não vai resolver. De quem que nós precisamos? De Deus. Amém. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a gente vai para o ponto 2, que é: renove a sua mente. Tem espaço para pensar. Aqui eu quero falar sobre uma intimidade intelectual que temos com Deus. Intimidade que eu posso pensar as coisas, eu posso discordar de Deus, eu posso trazer propostas para Deus. De verdade, eu posso inclusive escolher não Deus. E Deus fala assim: eu te entrego as suas vontades, você pode ir, não tem problema nenhum. E Deus trabalha dessa forma. Ele deixa a gente escolher. Agora, se eu escolho Deus, mas não me relaciono, Deus não sabe o que eu penso, penso, mente, Ele não vai se relacionar. Eu não abri verdadeiramente a porta para Ele. E é hora da gente mudar essas coisas. Essa história que eu trouxe agora sobre São Paulo faz eu pensar um monte de coisa. Eu tenho que ser sincero com Deus, eu tenho que abrir meu coração. Abra sua Bíblia então, em Isaías 55. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Deixa eu te falar, o seu pensamento está aqui, nesse nível aqui, térreo. O pensamento de Deus está no nível céu. É essa a distância do nosso pensamento. Então chegou um tempo,
chegou o momento da minha vida, que se eu já recebi o Espírito Santo, que eu preciso renovar minha mente. E eu não acredito que é a primeira vez que você está ouvindo isso, a respeito da necessidade de renovação da mente. Há uma necessidade de transformação na minha mente. E se eu não me abrir, se eu não abrir a minha mente para receber, eu não vou ser transformado. O pastor Theo falou muito, não sei se você assistiu a pregação de ontem. Se você não assistiu, assista. Para mim, a pregação mais marcante da história do pastor Theo. Mexeu as coisas de lugar. E por que eu estou dizendo isso? Porque fala de um lugar de transformação, de mudança. Em Mateus 13, tem uma hora que os discípulos estão conversando com Jesus e eles falam assim: Senhor, por que o Senhor fala por parábola? Você lembra desse texto? Mateus 13. Por que o Senhor fala por parábola para eles e para nós, os discípulos, o Senhor explica as parábolas? Ele fala assim: eu falo por parábola para eles não entenderem. Às vezes a gente pensa que é para poder facilitar. Não, Jesus responde assim: eu falo para não entenderem. Por que ele faz isso? Porque eles não têm intimidade comigo. Eu não posso explicar o reino dos céus para quem não quer. Eu explico o reino do céu para quem é do reino do céu. Aí a gente pensa assim: não, mas ele está querendo condenar as pessoas. Não, ele está sendo misericordioso. Porque se ele contar os segredos dele para as pessoas, ele vai ter que cobrar delas. Então tem muitas coisas que nem eu, nem você sabemos, sabe? Por que não sabemos? Porque não entramos num lugar de intimidade mental com ele. Não fomos sinceros. Não abrimos nossa mente, falamos para ele que estamos pensando, que não concordamos. Você já viu essas histórias? A gente entra na igreja, a gente não concorda com isso, não concorda com aquilo, não concorda com isso, não concorda com... É normal. Seja sincero. Talvez você aprenda alguma coisa que você nunca ouviu. Imagine com Deus, que tem um pensamento tão mais alto. Pastor, mas como que é isso? Deus então, Ele tira da gente revelações? Tira, irmão. Cutuca o vizinho, fala: tira. Tira, Ele deixa de dar um monte de conhecimento para as pessoas que não têm intimidade. Por isso que quem está explicando o reino para alguém é loucura. Não dá para entender, não faz sentido. Não, mas eu já fui na igreja esse ano 3 vezes, pastor. Eu entendo as coisas. Não se espante, é normal isso. Eu ouço isso o tempo todo. Eu já sou crente há 45 anos. Não muda nada, irmão, se você não tiver essa intimidade com Deus, entrar nesse lugar de presença. Porque Ele vai usar de misericórdia para não te destruir. Porque isso aconteceu lá no Éden. O dia que o homem caiu, Ele tirou a árvore da vida. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles teriam condenação eterna. E para não condenar a gente, para não levar a gente para um lugar de cobrança que nós não podemos pagar, Ele tira as revelações de nós. Faz sentido? É um tempo realmente de eu falar assim: eu preciso me entregar. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, diga assim, nós, porém, está fraco, gente. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? Nós. Então, você é um gênio. Você precisa andar como um gênio. Você precisa andar como uma pessoa incrível, que entende as coisas de Deus. Não, mas não estou andando, pastor. É porque não tem intimidade. Porque a mente de Cristo Ele já te deu. Chama Espírito Santo dentro de você. Cristo em vós é a esperança da glória aqui na terra. Cristo em você, não é Cristo voltando ainda, é Cristo em você, sem ruga, sem mancha, sem mácula. O mundo vai ficar impactado. E é esse o tempo que Ele está nos chamando de transformação, de mudança. O outro ponto é: esteja presente. Fala, esteja presente. Tempo junto muda tudo, ou mudou tudo na minha vida. Às vezes a gente está procurando toda hora tempo livre. Deixa eu te falar, não procura tempo livre, procura tempo com Deus. Pastor, eu estou precisando de férias. Não procura férias, procura tempo com Deus. Você vai voltar 10 vezes melhor, porque não tem lugar de refrigério melhor do que com Ele. Ah, mas eu não tenho tempo. Como não tem? Pega a sua agenda que eu te ajudo a achar. Você tem muito, e Ele não perde tempo. Ele te abençoa até quando você dorme. Então Ele não para. Ele está disponível a qualquer momento. Ele está dizendo: venha,
Eu estou à porta e bato para ter intimidade, relacionamento com você. Eu quero te abençoar, mas não está dando. Eu não posso nem falar os meus segredos para você, porque a gente não tem intimidade. A gente precisa se relacionar mais. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Muita Bíblia. Fala, muita Bíblia. Muita oração. E o resto que der. O que der, você faz depois disso. Eu posso te garantir que você vai produzir muito mais, os seus relacionamentos vão melhorar muito mais, suas finanças vão melhorar muito mais, e quando elas estiverem ruins, você está em paz. Eu estou com Deus, gente. Por que eu estou com medo dos outros? Que eu estou preocupado com o governo, com aquilo? Deus está cuidando de mim. Deus nunca abandonou. Deus nunca me deixou. Deus nunca quebrou uma promessa. Deus não se engana. Deus não erra. Não há impossível para Deus. Aí eu começo a entender, peraí, quem está errado sou eu. Eu não estou investindo tempo. Cara, se você não investe tempo com a sua esposa, mulheres, fecha os ouvidos, sim, eu vou falar umas coisas aqui. Maridos, as esposas de vocês não estão ouvindo. Eu fiz aqui uma oração que elas não ouvem. Maridos, como é que está o seu tempo de qualidade? Não me olha feio. Se você melhorar o seu tempo de qualidade, seu casamento melhora. Eu não estou falando que você não tenha, mas se você melhorar, o seu casamento melhora? Melhora ou não? Se você melhorar o seu tempo de qualidade com seus filhos, seus relacionamentos com seus filhos, melhora? Não estou falando você ter o dia inteiro, que você não tem, que você tem um monte de atividade, eu sei disso, mas aqueles 5 minutos, que eles sejam o céu na terra para sua esposa, para os seus filhos. É você entregar. Agora, é disso que eu estou falando no relacionamento com o Espírito Santo. Eu não entro numa vida com Deus, ponho um prato na mesa, quando eu vou fazer a oração, que talvez seja a única oração do dia. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E como? Não posso. Ele que deu aquela comida para a gente, porque não foi nosso emprego, nosso trabalho, nossa capacidade que nos sustentou. Foi Ele. É hora de eu sentar naquela mesa e falar, Deus, obrigado, e bater nessa mesa assim com, obrigado, eu sou privilegiado, eu sou muito abençoado, o Senhor me ama mesmo, obrigado. O que eu estou vivendo aqui, com um problema, dificuldade, seja o que for que você está passando, é incomparável ao que o mundo está passando. O Senhor guardou algo especial para mim. E eu quero aprender a me relacionar com você, ser íntimo com você, para te honrar, te dando tempo de qualidade. Não é a sua sabedoria, a sua intelectualidade. E eu não estou anulando isso. Se você tem capacidades intelectuais superiores, usa isso também para adorar Ele. Mas não é isso. Talvez você não tenha uma instrução tão grande, acadêmica. Dá o seu coração. Quando a gente fala assim, vem aqui na frente, eu vejo o povinho, né? Não, gente, é com Ele. Esquece que os outros estão olhando. Mas não tem dinheiro. É o seu coração que você tem que vir trazer. Por isso fazemos o fluxo de oferta aqui na Zion. Para você parar para pensar, eu preciso entregar algo para o Senhor. E todo o dinheiro do mundo, se fosse entregue para Ele, não faria diferença. É hora de eu entregar meu coração. E o Senhor está nos chamando hoje. Entrega seu coração. Faça o que você quer fazer para a sua família. Faça. E Ele vai te visitar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versos 5 e 6 diz assim: e quando tu orares, fala comigo, quando tu orares, amém, agora eu vou continuar, não precisa repetir, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua, fala, recompensa. Ele não está falando que você, que tem algum problema você orar nas plataformas, orar pelas pessoas. Não tem nenhum problema você orar alto. Ele não está reprimindo isso. Ele está falando assim, quando você faz isso para ser visto pelas pessoas,
você é retribuído. Há uma recompensa por isso. Há uma honra que as pessoas te dão. E aí o texto continua. Mas tu, fala, mas tu, quando orares, entra no teu e fechando ora para o teu pai que, o que fala aí? Fala, está. Eu posso sentir lágrimas do Senhor quando eu não vou para o lugar secreto, porque Ele já está lá me esperando. É ruim esperar, não é? Às vezes a gente marca um horário, tem que esperar as pessoas 10 minutos, a gente fica super chateado. Eu quero dizer de verdade, o Senhor está te esperando há alguns dias já, sentado no teu quarto. Há alguns meses para alguns, e você não tem parado para ter intimidade com Ele. E você não tem aberto seu coração, sua mente. Você não tem entregue quem você é para Ele. Talvez o celular tocou aí, talvez seja Ele. E não é uma brincadeira. Eu não duvido que Deus pode pegar o telefone e falar assim: eu não aguento mais ficar longe. Eu entreguei meu filho por sua causa, porque eu te amo. Eu fiz tudo por você. E eu não te abandonei. Eu estou te esperando. É hora de você abrir a porta para eu cear com você. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. Ora para quem, irmão? Fala, para o meu pai. Fala com vontade, para o meu pai. Você não é órfão, você não está sozinho, você não foi um erro. O seu pai ama estar com você. Se eu estou ensinando sobre qualidade do tempo, e você sabe mais do que eu sobre isso, eu quero que você pense o quanto Ele tem qualidade de tempo para você. Por isso que Davi fala assim: vale mais um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Um dia na presença de Deus é qualidade de tempo que Ele nos dá, incomparável a qualquer pessoa. Um minuto na presença dEle transforma as nossas vidas. Eu não sei se você já reparou, às vezes eu estava lá no túnel de fogo, eu orei por mais de 4.000 pessoas impondo as mãos ontem. Impondo as mãos e orando sem pestanejar, sem me distrair. Eu entreguei tudo que eu podia ali, porque eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei o quanto Ele me transforma. Eu sei que Ele tem me ajudado a confrontar acusações, calúnias, roubos, enganos que eu já passei, porque eu agiria completamente diferente. Então Ele está fazendo coisa em mim que eu não poderia fazer. Só porque eu estou falando, eu preciso de Ti, Senhor, porque do meu jeito não funciona. Não funcionou. E lá no túnel de fogo, orando por tantas pessoas, pelo menos umas 700 pessoas. Consegue imaginar 700 pessoas? Caído assim, plau, plau, do meu lado, das minhas costas. Muitos caíram em cima de mim, bum, e eu caí, eles em cima de mim, aí os catchers me pegavam assim, levantavam, fica de volta. E teve um momento que 2 deles me pegaram e me colocaram assim, eu sou grande, então sou forte, né? Eles tiveram muita dificuldade de me pegar, e aí os 2 bitelão me pegaram e puseram em pé assim, pum. É como se eles tivessem me plantado de novo. Pastor, fica aí, dá tudo que você pode, entrega tudo. E aquilo dentro de mim falava assim: Senhor, eu não tenho nada para dar, mas é a hora do Senhor dar para eles o que o Senhor tem me dado. E caindo gente, e pau, e eram as cenas mais incríveis que você pode imaginar. E eu vi gente ficar ali 1 hora naquele chão deitado, depois só na presença do Senhor, e eu tenho certeza que aquilo marcou a vida deles. E se você não teve uma experiência desse jeito com o Espírito Santo, de se perder, de sair dali perdoando todo mundo, sabe aquela coisa de louco, de querer dar o dinheiro, de tudo, vou fazer, vou liberar todo mundo, vou abrir meu coração e não vou reter mais nada para ninguém.
É porque talvez você ainda não tenha tido essa experiência, mas o Senhor está falando assim: eu quero te dar uma experiência muito mais profunda. Muito, muito, muito mais profunda. Como Davi tinha um dia na tua presença. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Melhor é um minuto na tua presença, Senhor, do que horas fazendo qualquer outra coisa. Pastor, mas eu estou num tempo difícil. É a hora de você ir. Pastor, eu estou num momento bom da minha carreira. É a hora de você ir. Pastor, eu estou doente. É a hora de você ir. Pastor Mar, meu casamento não está bem. É a hora de você ir. Pastor Mar, eu acabei de casar. Comprei um terreno. Construí um negócio. É hora de você ir. Então começa a abrir seu coração já, a sua mente. E agora eu estou falando do seu corpo. Presença. Tem algo que a gente aprende quando a gente vai atender as pessoas e a gente tem que fazer isso. A gente senta de frente, a pessoa olha nos olhos da pessoa e põe os seus pés em direção à pessoa. Se você vê seu pé está aqui, você já está pensando em sair. É hora das pessoas te reconhecerem, falar assim: você olha nos meus olhos. Não é a sua sabedoria, porque às vezes você tenta elaborar coisas incríveis, ou o seu jeito agradável, friendly, simpático. Não é isso. Não é rapport. Não é treinamento de palavras positivas. É amor. Eu estou aqui por sua causa. Eu vim de São Paulo hoje, estou saindo daqui 40 minutos por sua causa. Porque você é importante. Porque eu sinto isso? Não, eu sei disso, porque ele me falou que você é importante. Ele falou: Marcelo, você não vai pôr ninguém para pregar. Vai lá e fala isso para eles. Eu só vim para te falar isso. Cheguei 9h30 da manhã. Saímos, nós chegamos em casa quase 3 horas da manhã para tomar banho, comer e sair de São Paulo. Eu não estou trazendo isso como um sacrifício, eu estou trazendo isso como valor que você tem. Deus faz essas coisas por você, e eu sei que não sou o primeiro. Deus já fez isso com você muitas vezes. Deus separou pessoas para cuidar de você muitas vezes. Deus te deu um louvor hoje que, olha, vou te falar, se deixasse, esse teto aqui não aguentaria, começou a cair até um pedaço ali. Não, para mim são sinais, vai cair. Não fala que está amarrado, não é isso que eu estou falando. Vai cair, gente, toda a estrutura vai ruir, só vai sobrar Ele em você. É hora da gente tirar essa estrutura de teto de bronze e falar assim: Deus está aqui, Deus me ama. Último ponto: creia nas promessas. Último de hoje: creia nas promessas. Crer na promessa te dá liberdade de acesso, é viver o propósito, é não viver perdido. O pastor Theo falou ontem sobre uma palavra que está dentro do meu estudo sobre cura e libertação, que é a palavra planaste. E ele fala assim: planaste é vagar. Crente não vaga, crente não tem tempo ocioso. Crente tem propósito, crente tem um plano, crente deixa legado. Talvez ninguém nem lembre do seu nome daqui a alguns anos, mas o Senhor lembra daquilo que você fez. Talvez você seja só o que regou, e ninguém viu você regando, mas quando os frutos vierem, Ele vai lembrar. E a Bíblia diz que Ele está com a sua recompensa, para mim e para você. Aquele texto do quarto que Ele nos espera é: eu tenho uma recompensa. Talvez a gente está pensando que essa recompensa é o que os homens nos dão. Não cai nessa, é Ele. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20: pois quantas forem as promessas de Deus, tantas tem em Cristo o sim, fala o sim. Por isso, por meio dele, o amém.
pronunciado por nós para a glória de Deus. O que Paulo está falando aos Coríntios, fala assim: a promessa já foi dada para você, mas se você não der o amém, talvez você não aceite o sim de Deus. E eu tenho esse sim no lugar secreto. Então quando eu vi Davi confrontar Deus no capítulo 13 do Salmo 13, e ele continuar com capítulos, relacionando com Deus, eu entendi isso, que Ele quer manifestar a glória dEle quando eu me relaciono e ouço o que Ele tem para me falar, e dali falo amém, e dali eu concordo com a palavra dEle. Fica de pé, Zay, por favor, se você puder. Filipenses capítulo 1 verso 6 diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é uma promessa, e eu não sei se você recebe isso como um sim, mas eu recebo. E se você recebe como um sim, você tem que falar assim: amém. Aquele que começou a boa obra em mim há de terminar. Então não importa se não terminou hoje, não importa se precisa de mais meia hora, não importa se vai precisar de mais um ano, não importa se eu vou passar aquelas coisas que Davi passou, as acusações, perseguições, não importa a falência. É hora de você falar assim: há uma promessa, e eu preciso agora assumir isso na minha vida. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Ele não vai suprir as necessidades de vocês lá no banco, na empresa. Ele não vai suprir a necessidade de vocês lá no culto. Ele não vai suprir a necessidade de vocês porque um pastor orou por vocês. Ele não vai suprir a necessidade de vocês porque você casou. Ele vai suprir a necessidade de vocês quando vocês forem no lugar secreto e disser assim: amém, 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 as palavras que o Senhor está me dando. Eu abro meu coração hoje, Senhor. Eu não sei se você sabe, nós temos na Bíblia 7.700 promessas. 7.700, eu peguei umas 3 para mim, sobrou algumas para você. Então começa a se mexer e falar: Senhor, eu preciso pegar algumas promessas para mim hoje aqui. Eu preciso sair com as promessas que eu sou filho amado, que eu fui resgatado, que eu fui salvo, que o Senhor não falha na minha vida, que o Senhor não muda, que o Senhor tem graça, favor e bênção para mim, que o Senhor não me abandona, que o Senhor me amou primeiro antes de eu amar, que o Senhor fez todo o sacrifício por mim. Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, nada será capaz de nos separar do teu amor. Senhor, nada será capaz de nos desviar, de nos fazer perder. Senhor, nada será capaz de nos enganar se estamos em Ti. Comece a orar, Zay, levante suas mãos e fala: nada é capaz de me separar do Teu amor. Nada é capaz de me desviar do Teu lugar, Senhor, do Teu contato, da Tua presença. Nada será capaz de me separar das promessas que o Senhor tem para mim. Senhor, nada, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem demônios, nem a eternidade, nada pode me separar de Ti, Senhor. Então vem com Teu Espírito e restaura a minha esperança em Ti. Eu volto agora para esse lugar secreto e declaro: nada me separará do Teu amor, nada. Tudo coopere para o meu
a equipe de ministração. Sei que o Senhor tem mais para fazer na sua vida. E se você precisa de uma oração e confirmar isso diante dos céus e da terra, que você agora assume a sua posição de filho e herdeiro, e uma pessoa que não será afastada do amor de Deus em nenhum momento da sua vida. Eu quero te convidar para vir aqui na frente. E se você sente que tem estado afastado do Senhor, eu estou afastado de ti, eu tenho estado distante de ti, essa é a sua oportunidade. Como eu falei da gravidez, como eu falei dos milagres, essa é a janela para a sua vida, para a eternidade. Quero que você levante suas mãos e fale assim: Senhor, você que tem andado afastado, amém? Senhor, eu quero estar perto de ti, quero estar contigo. Senhor, eu te peço agora por essas vidas que têm estado afastadas, que o teu amor os alcance nessa manhã e os transforme completamente, que eles não resistam nunca ao teu amor, porque eu sei que o Senhor nos amou e a sua bondade nos atraiu. E eu sou grato pela vida dos meus irmãos que hoje se aproximam de ti, do teu altar, Senhor, para a eternidade contar as histórias da intimidade que tiveram contigo, do que aprenderam, das bênçãos que receberam. E se há alguém aqui que não entregou sua vida ainda, não tem Jesus como seu Senhor, não experimentou a paz que excede todo entendimento, que não viveu isso, um Pai presente constantemente, quero te dar essa oportunidade também. Se você quer ter Jesus como seu Senhor e Salvador, levante sua mão. Se há alguém aqui, talvez por constrangimento você não levante a mão, quero te dizer, eu não estou te convidando para fazer parte de uma denominação, de uma instituição, mas fazer parte de uma família real. Não é dessa igreja ou daquela, mas da família do Pai. Se é você, levante sua mão. Amém, amém. Então todos nós somos salvos, glória a Deus, temos muito que celebrar. Agora eu quero te convidar, você que quer receber uma oração, vem aqui. E eu vou te pedir, nós não estamos tão avançados no horário, para você ter um tempo e começar a cantar essa canção, declarando as promessas que o Senhor tem para você, que Ele não vai se afastar.